O que é regeneração? Por que o homem precisa de regeneração? A regeneração, ela pode ser identificada na vida de um cristão? Uma pessoa regenerada, ela pode pecar? Qual é o resultado da regeneração na vida de um cristão verdadeiro? Este é um assunto pouco abordado e por isso há muitas dúvidas. Graça e paz, meu nome é Kátia Pereira do canal Fundamentos Fé e Prática e estamos fazendo uma série de vídeos com o tema salvação. E esse já é o segundo vídeo. No vídeo anterior abordamos o que é salvação, falamos sobre a queda do homem no pecado, falamos sobre a provisão divina da restauração da humanidade e nesse vídeo de hoje nós estaremos abordando o assunto regeneração. A palavra regeneração no grego significa palingenesia, que quer dizer renascimento. A regeneração também no sentido figurado quer dizer revivificado, quer dizer fortalecimento, quer dizer recuperação da moral ou da vida espiritual. Quer dizer também reabilitação ou recuperação de algo que tinha se deteriorizado, ou seja, que tinha sofrido algum tipo de dano. Então a regeneração é um renascimento, nascido de novo, é um ato invisível de Deus que nos concede uma nova vida espiritual. É o Espírito regenerado. É uma ação interna produzida pelo Espírito Santo. Para que você tenha uma perfeita compreensão do que é regeneração, eu também vou explicar o que é degeneração. Degeneração é a perca ou a destruição das características originais. Quer dizer que perdeu ou que teve alterações às qualidades próprias da sua espécie. Quer dizer que mudou do bem para o mal, ou seja, do mal para o pior, corromper-se ou estragar-se, adulterar-se, que se conseguiu degenerar, foi um alvo de degeneração, deixou de possuir as características particulares da sua espécie. O que é a regeneração à luz das Escrituras? É a transformação que Deus faz nos indivíduos que creem. É algo totalmente novo, é uma reversão total das tendências naturais rumo a uma nova vitalidade espiritual. A regeneração significa renascimento, que quer dizer revivido através da fé, ou seja, nascido de novo. É uma mudança radical, é o nascer do Espírito. Significa que em um determinado momento o Espírito Santo ele entrou em nós e mudou as nossas disposições internas, porque estávamos mortos e mortos não veem, mortos não sentem e mortos não reagem. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você lembra quando nasceu da barriga da sua mãe? Que consciência você tinha quando foi concebida no ventre da sua mãe? Eu acredito que nenhuma, né? Assim também é a regeneração. É um ato invisível de Deus e nós não temos consciência. O novo nascimento não é uma alteração ou uma adição à substância ou às faculdades da alma, e sim uma drástica mudança operada sobre a natureza humana caída que leva o homem a ficar sob o domínio eficaz do Espírito Santo e a torna sensível a Deus. Por que a humanidade precisa ser regenerada? Porque conforme o Senhor Jesus explicou a Nicodemos, enquanto o homem permanecer na carne, isto é, permanecer no pecado, como ele nasceu, não é capaz de entrar no reino de Deus. Sem a regeneração não existe atividades espirituais. Quem não nascer do alto, quem não nascer do Espírito, quem não nascer de Deus, não pode ver a Deus e nem pode entrar no reino de Deus. Repare que a regeneração ela não é apenas uma melhoria na moral ou uma melhoria social, mas ela é uma mudança sobrenatural. É uma mudança que afeta a vida toda. E não se trata de uma mudança apenas intelectual, mas de uma mudança que atinge a vontade e as emoções. O regenerado, ele não se torna uma pessoa boa.
ele se torna uma nova criatura. E na obra da regeneração, nós não desempenhamos papel nenhum. Ao contrário, é uma obra exclusivamente de Deus. Vemos isso, por exemplo, quando João fala a respeito daqueles a quem Cristo deu poder de se tornarem filhos de Deus. Eles não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João 1,13. Aqui João especifica que os filhos de Deus são os que nasceram de Deus. Sabemos que de algum modo nós estivemos espiritualmente mortos, mas nós fomos vivificados por Deus. Em um sentido muito verdadeiro, nós nascemos de novo, mas nós não entendemos como isso ocorre e o que exatamente Deus faz para nos dar uma nova vida espiritual. A regeneração é tão misteriosa quanto ao vento. Nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Além disso, não podemos observar a regeneração. Nós podemos apenas observar a manifestação dos efeitos produzidos na nossa vida. E não é correto dizer que a única coisa que ocorre na regeneração é que o nosso espírito é vivificado, pois se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas antigas já passaram e eis que tudo fizeram novo. E haverá sim uma mudança radical, haverá um despertar, e se tornará evidente com o passar do tempo, o comportamento e os desejos serão agradáveis a Deus. A regeneração ela é identificável sim na vida dos crentes, pois antes nós estávamos espiritualmente mortos, mas logo depois recebemos nitidamente uma vida espiritual. Normalmente os resultados podem sim ser vistos imediatamente. Por exemplo, uma pessoa regenerada, ela tem uma confiança sincera em Cristo. Ela tem um prazer em adorar a Deus. Ela tem a garantia de que os seus pecados foram perdoados. Ela tem um desejo grande em ler a Bíblia e em orar. Ela tem um desejo de reunir-se com os outros cristãos para adorar a Deus. E a pessoa regenerada, ela tem um sincero desejo de ser obediente a Deus e a sua palavra. E ela tem uma vontade grande em falar de Cristo às outras pessoas. E ao falar sobre a regeneração com Nicodemos, Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, em João 3,5. Nós somos incapazes de ir a Cristo por nós mesmos, sem uma iniciativa de Deus dentro de nós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. E ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do seu grande amor, com quem nos amou, estando nós mortos dos nossos delitos, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. Podemos enfatizar que não vemos a regeneração propriamente dita, mas nós vemos os resultados dela em nossas vidas. E que a fé em Cristo para a salvação é o primeiro resultado que nós vemos. De fato, nós nunca sabemos se fomos regenerados até que chegamos à fé em Cristo. Porque esse é o sinal exterior dessa obra oculta interna da parte de Deus. Uma vez que alcançamos a fé salvífica em Cristo, sabemos que nascemos de novo. Sendo regenerado por Deus, nós somos também preservados por Ele, e nem mesmo o diabo pode nos fazer voltar àquele antigo estado de mortos espirituais e inimigos de Deus. E não voltaremos mais ao estado de hostilidade permanente contra Ele. Enfim, de modo geral, a pessoa regenerada tem uma vida marcada pela seguinte característica: pela justiça, pelo amor aos irmãos, pela fé em Jesus Cristo e vitória sobre o mundo. Também o regenerado, ele é guardado pelo próprio Deus. Outro resultado da regeneração é o fruto do Espírito. Isto é o resultado da vida produzida pelo poder do Espírito Santo trabalhando no interior da vida do crente. A palavra diz: mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, em Gálatas 5, do 22 ao 23. E se houve uma verdadeira regeneração na vida do cristão, estes elementos do fruto do Espírito Santo estão cada vez mais evidentes na vida da pessoa. Mas pelo contrário, os incrédulos, incluindo os que dizem ser crente, mas não o são claramente, necessitam desses traços de caráter na vida. Pelos seus frutos os conhecerei. Colhem porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz maus frutos. Não pode árvore boa produzir fruto ruim, e nem árvore ruim produzir bons frutos. Todavia, toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Podemos ver que Nicodemos, ele era um mestre em Israel. Ele era um fariseu, porém ele era ignorante referente à regeneração, ou seja, o nascer de novo, o nascer do Espírito. A palavra nos diz: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver a Deus. A regeneração, ela é como um pedaço de ouro que já esteve misturado no minério impuro e que depois de ter sido limpo e purificado, polido, se transforma numa nova peça de ouro. Podemos também ilustrar a regeneração através da vida de Naamã, que ele era leproso e depois da cura, a pele dele se transformou como uma pele de uma criança totalmente limpa e sarada. Assim é o novo nascimento, assim é a regeneração. Deus, ele é descrito nas Escrituras como um ser de tal santidade infinita, a tal ponto que ele não pode contemplar a iniquidade. Por outro lado, o homem ele é descrito como uma criatura completamente concebida e nascida no pecado. Não tem nenhuma coisa boa habitando no homem. O homem carnal, ele está corrompido, ele está sujo. E um homem carnal que está na iniquidade, corrompido, como esse homem poderá viver com Deus infinitamente puro e santo, antes que ele seja nascido de novo ou regenerado? E para concluir, eu quero fazer uma pergunta para você. Como pode tal homem sujo, impuro, corrompido, um homem carnal, viver diante da santidade de Deus? É preciso nascer de novo, é preciso nascer da água, é preciso nascer do Espírito. Eu agradeço a sua companhia. Nesse segundo vídeo, nós já falamos sobre a salvação e agora nós estamos falando sobre a regeneração. Semana que vem tem mais assuntos sobre a salvação. Eu espero você. Será de extrema importância o vídeo da semana que vem. Se ficou alguma dúvida sobre o tema regeneração, pode escrever aqui no comentário que eu vou te responder com todo carinho. Muito obrigado pela companhia. Fica todos na paz do Senhor Jesus e um forte abraço a todos vocês.